Olá pessoal, aqui é o Marcelo, especialista de produtos da Altus, e hoje a gente vai falar sobre algumas funcionalidades do Nexo Express operando em modo simulação através do Master2 ICXZ com o nosso software de supervisão, que é o Blueprint. Nesse vídeo eu vou mostrar como configurar o modo de simulação do Master2 ICXZ juntamente com o software de supervisão Blueprint. Fica aqui com a gente para conhecer mais essa funcionalidade do Nexo Express e não esquece de deixar o seu like e curtir o canal para receber mais conteúdo sobre tecnologia. Pessoal, como dito na introdução, a ideia aqui é fazer a configuração de dois softwares. De um lado o Master2 ICXZ, do outro o Blueprint, para que eles possam comunicar em modo de simulação. A ideia aqui é simular a presença de um CLP, no caso o Nexo Express, através do Master2 ICXZ e fazer com que esses dados, os dados do controlador, sejam trocados com o SCADA, com o Blueprint, sem necessariamente ter um hardware específico para isso. Para que isso possa acontecer, pessoal, eu preciso utilizar um protocolo. Nesse caso aqui eu vou utilizar o protocolo OPCDA e a ideia, portanto, é a gente configurar em ambos os softwares o protocolo, OPCDA, para que esses dados sejam trocados. O primeiro passo é a gente fazer a adição, a execução do Master2. Então eu vou executar aqui o Master2 ICXZ, vou pegar a versão mais nova que eu tenho, que é a 33. E um detalhe importante, eu preciso executar como administrador. Então, se eu não sou administrador da minha máquina, eu preciso executar como administrador. Então, eu abri o Master2 em modo de administrador, eu vou criar um projeto novo, arquivo novo projeto, seleciono aqui projeto padrão, vou dar um nome aqui, teste simula, de simulação aqui, um nome qualquer, dou um OK. Tenho aqui um modelo de CPU, 340, que é o que a gente vai utilizar. Apesar de ser em modo simulação, a gente tem que selecionar uma CPU. Ladder é a linguagem, também mantenho a linguagem a mesma para as demais pools. Time interrupt eu vou deixar em não criar. Aí eu crio um projeto novo, ele vai carregar todas as bibliotecas, enfim, todas as configurações. Com o projeto aberto, pessoal, de cara eu venho aqui em User Pools. E em User PRG eu vou definir aí algumas variáveis que eu quero comunicar, mesmo em modo de simulação, lá com o meu Blueprint. Vou botar aqui como modo de textual para declaração das variáveis. Vou criar, por exemplo, uma var booleana aqui, do tipo bool. Posso criar também uma var inteiro aqui, do tipo int. Por aí vai, mas a gente vai focar só em duas variáveis, uma de 16 bits, uma de 1 bit. Se eu quiser um pouco mais, eu posso, por exemplo, pegar essa variável varbool aqui para acionar uma saída, por exemplo, varbool, uma saída aqui é 00. Eu posso, por exemplo, fazer com que esse valor, eu vou botar uma função com en aqui, seja movido. Esse valor eu me refiro ao valor da varint aqui, varint, lá para uma saída analógica, uma AO0 da vida. São alguns exemplos aí que a gente pode utilizar, mas a ideia é a gente focar nessas variáveis e na comunicação delas via simulação com o Blueprint. Feito isso, pessoal, declaradas essas variáveis, o próximo passo é a gente criar o que a gente chama de Symbol Configuration, que é uma tabela dentro do protocolo OPCDA que vai definir quais são as variáveis que irão comunicar pelo protocolo lá com o SCADA, que no caso é o Blueprint. Para isso eu vou clicar em Application, aqui botão direito, e aí eu tenho a opção adicionar objeto, que é onde eu encontro aqui o Symbol Configuration. Então eu vou clicar aqui. Ele vai pedir um nome, vou manter o nome que está, que não precisa setar nenhuma dessas duas opções. Demais eu deixo padrão, clico em adicionar. Já aparece aqui na árvore o Symbol Configuration. E o próximo passo, para que essas variáveis apareçam nesse meu Symbol Configuration aqui,
e clicar em compilar. Então clico em compilar e aí aparece aqui uma lista de todas as variáveis, inclusive variáveis de sistema, né, variáveis internas desse meu projeto. Mas eu quero focar na user.prg, porque aqui dentro que eu tenho a varbool e a varint, que são as duas variáveis que eu quero, né, fazer com que comuniquem aí via OPCDA no modo de simulação desse meu Master-Tool IEC-XZ, certo? Bom, essa configuração é bem simples, eu vou salvar o projeto, né? É importante sempre depois que a gente faz essa seleção, clicar em compilar novamente, esse compilar aqui. Bom pessoal, antes da gente fazer a simulação propriamente dito, a gente vai ter que configurar o OPC. E para configurar, eu venho aqui em comunicação, eu tenho essa opção aqui, ó, configuração OPC. E aqui é uma configuração meio padrão, justamente porque a gente está em simulação, né? A gente não está comunicando efetivamente com o controlador. Então eu preciso fazer esse driver bloqueante tá habilitado, então para isso eu vou selecionar aqui, notem que ele já setou, só que aqui ficou sem a possibilidade de digitar, né, o nome do dispositivo. Então eu vou tirar isso aqui, né, e aí ele vai dar a possibilidade de editar aqui o endereço do dispositivo. E o endereço do dispositivo, pessoal, é padrão. É 127.0, né, 0.1. Esse é o endereço padrão, uma vez que a gente está em modo de simulação. Então, vai deixar setado essa opção, endereço de IP ativo 27.0.0.1. E aqui tem outro detalhe, porta do dispositivo é a 11.739. Então, feito isso, eu dou um OK, já com a configuração pronta. Aí sim, né, vou em comunicação, seleciono o modo de simulação, comunicação novamente, eu vou dar um login. Tem certeza? Clico em sim, né? Então dá um OK aqui para ele fazer o início do login, ou seja, do modo de envio, só que em simulação. Deseja transferir o código fonte, eu vou clicar em não. Está em modo stop, agora só falta eu vir em depurar, iniciar para botar a rodar. E notem, tá pessoal, que eu estou em modo simulação, tanto que esse simulador de ES já aparece para mim, né? User.prg eu já tenho as variáveis sendo visualizadas, aqui aparece também o modo de simulação. O que a gente vai fazer agora é falar da outra parte, da configuração no supervisório. Vamos abrir então o Blueprint, deixa eu executar ele aqui. Nosso aplicativo Blueprint, ele vai carregar. Abriu meu Blueprint, né? Agora a ideia é a gente criar um projeto novo aqui. Novo projeto, dá um nome qualquer aqui, teste, simulação, tem que deixar o tracinho aqui, né? Eu vou usar a versão Enterprise, que é a padrão que eu tenho, criar um novo projeto. Já abri o projeto aqui, a gente vai começar configurando a comunicação, portanto eu vou em Edit, Devices, né, para adicionar um novo dispositivo. Aqui eu vou em Create New e aí logicamente eu vou selecionar o OPC. Aqui especificamente eu vou selecionar o OPC XMLDA, ok? Então cliquei aqui, vou dar um OK, ele vai criar. Criou aqui, né, o OPC XMLDA. O próximo passo, pessoal, é em Nodes. A gente vai acrescentar um novo node, especificamente do OPCDA. Clico em OK, ele já vai carregar. E agora, pessoal, a gente tem que fazer a configuração desse node. Para isso eu vou em Primary Station, né, dou um duplo clique e abro essa janelinha aqui. Uma das primeiras coisas que eu preciso fazer, né, é definir qual vai ser o nosso servidor ali do OPC, onde vai estar todo aquele conteúdo, no caso aquelas duas variáveis que eu já havia criado lá no Master-Tool. Então eu vou selecionar aqui codesys opcda. Eu consigo verificar se está funcionando, né, esse link clicando em teste aqui, ó, e ao final do teste ele vai dar esse OK, ou seja, tá OK, né, deu para comunicar com esse sistema onde eu estou
hospedando ali as variáveis lá do simulador, que é o OPC, CodeSys OPCDA. E o próximo passo, pessoal, feito essa configuração, é vir aqui, ó, clicar em Sync. E aí o que ele vai fazer? Eu clicando em Refresh, ele vai buscar as variáveis que estão, portanto, lá naquele meu servidor OPC. No caso já aparece aqui, né? Além dessas variáveis de status, mas eu tenho também a varInt e a varbool que eu havia criado lá no master_tool, ok? Então dou um OK aqui, ele vai trazer essas variáveis e aí eu posso, por exemplo, em tags ver que essas variáveis já foram inclusive declaradas automaticamente como uma tag, né? Então application, user_prg, varInt e varbool para ambas as variáveis. Bom, feito isso, pessoal, configurado o device, configurado o protocolo OPC DA, configurado os tags, eu vou vir aqui em Draw, em imagem, né, na tela, para poder criar objetos que possam interagir, portanto, com essas duas variáveis, e aí sim a gente vê o modo de simulação funcionando, tá ok? E na tela, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou usar basicamente dois objetos para interagir com as duas variáveis lá no modo de simulação do CLP. Um deles vai ser aqui o botão, né? Então vou botar um button aqui. E o outro vai ser esse objeto aqui, ó, um text box, onde eu vou colocar a variável de escrita lá do valor inteiro. Em button, a gente configura dando um duplo clique aqui em action, né? Em action eu vou selecionar o evento, portanto, qual é o tipo de evento, clique que eu vou dar para que eu possa fazer a alteração dessa variável, né? Então, por exemplo, mouse left button down, quando eu termino de pressionar o botão do mouse, né, em cima desse botão, e a ação aqui, né? Então vamos botar aqui, por exemplo, toggle value. Toggle é um clique para ligar, outro clique para desligar. E por fim, o objeto aqui, eu vou selecionar aquela minha user_prg varbool booleano, né? Então vou dar um OK aqui. Clico, aciono essa variável, fecho. E agora na analógica, né, na variável inteira, mesma coisa, duplo clique. E agora eu vou definir em text.io, né, o que eu vou colocar em termos de valor, né? Eu não vou mais clicar para ligar ou desligar, eu vou clicar para poder escrever um valor nessa variável, certo? Então aqui eu tenho esse binding mode two-way, ou seja, eu vou escrever e ler o valor. E aqui em Object Name eu vou selecionar aqui o meu valor da variável inteira, aqui o varInt, né? Onde eu vou poder, portanto, escrever alguma coisa nesse campo, ok? Deixa eu fechar aqui. No princípio, essa opção, essa funcionalidade já foi configurada aqui. A próxima opção é botar a rodar o simulador, no caso, botar a rodar o Blueprint para comunicar com o simulador via OPCDA. E para isso, pessoal, eu vou rodar o Blueprint, eu venho aqui em Run, aqui no campo Run, e aí eu tenho a opção Startup. Para otimizar, eu vou desabilitar alguns módulos aqui para ele ficar mais rápido. Então, Storing aqui, por exemplo, Reports, né? Alarmes, scripts, dataset eu não vou utilizar. Eu vou utilizar device, que é basicamente a comunicação com o meu equipamento, nesse caso modo simulação, OPC Server e também display, que é a parte das telas. Vou dar um Run Startup aqui. E aí ele vai começar a rodar a simulação, ele está carregando. Lembrando, né, pessoal, que eu tenho desse lado aqui, né, o master_tool em modo de simulação. Deixa eu colocar ele já num cantinho aqui para a gente poder monitorar na sequência, certo? E desse lado aqui a minha tela. Então, dependendo do valor que eu colocar na tela, por exemplo, na variável inteiro aqui, eu vou botar, sei lá, 80, né? O valor da variável inteiro vai para o varInt, né? Então, tá aqui, já está em modo de simulação, está rodando. Esse botão aqui, um clique eu ligo, um clique eu desligo, né? Então, ligo e desligo. Qualquer valor que eu escrever aqui, né, ele já vai lá para o outro dado, né, lá para o outro campo, varInt. Pessoal, esse tipo de recurso é bem interessante quando a gente está testando a aplicação em fase ainda de projeto, onde eu quero
criar uma aplicação no supervisório, criar um software no CLP e testar isso sem necessariamente estar com o CLP em mãos, sem o CLP físico. Então, para isso é muito interessante usar esse tipo de recurso, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Nos próximos vídeos a gente vai continuar falando sobre recursos e tecnologias do CLP da série Nexo Express. Muito obrigado pela companhia até aqui e até a próxima.